E aí, pessoal, aqui quem fala é João Daronco, analista CNPI na Suno Research. Vou trazer hoje para vocês um briefing sobre a WEG. Eu acho que é uma das empresas mais queridinhas do Brasil, então vamos comentar um pouco sobre ela, vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Antes de mais nada, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, não perde nenhuma análise sobre nenhuma empresa, tá? Já deixa um like para dar uma força e aí a gente saber se a gente está indo para o caminho certo ou não. Então, assim, primeiro de tudo, quando surgiu a WEG? A WEG, ela basicamente surgiu em 1961, então é uma empresa aí que tem quase 60 anos de idade. Ela foi criada por 3 sócios, o Werner, Egon e o Geraldo. E aí, posteriormente, eu acho que isso é até uma curiosidade, poucas pessoas sabem, mas WEG é um acrônimo do nome dos 3 sócios que criaram, tá? Então é o W do Werner, o E do Egon e o G do Geraldo. Então, a empresa ela abriu seu capital em 1971, tem bastante tempo aí de bolsa já. E aí, eu acho que um dos pontos mais interessantes sobre a WEG é que ela é uma empresa multinacional que não perdeu suas origens, tá? Então, a gente está falando aí de uma empresa multinacional que tem um controle familiar. Então, ainda assim, ela tem um controle familiar, algo muito interessante e notável sobre a companhia, tá? Partindo agora um pouco sobre outro ponto de análise, outro ponto muito interessante sobre a análise, é a questão da diretoria e cultura, tá? Eu acho que isso é uma coisa que tem que se prezar muito quando vai se investir em uma empresa. Sempre procurem saber quem que é a diretoria da empresa, qual a experiência deles. Então, sobre a WEG, basicamente a gente não tem do que se queixar, tá? É uma empresa com uma diretoria muito forte e muito experiente. Vou dar um exemplo aqui, e há um ponto que eu acho muito interessante de empresas, tá? Se a gente pega o diretor executivo da companhia hoje, é o Harry. Ele entrou na WEG em 1981 como estagiário, e aí a partir daí ele foi crescendo a empresa e se tornou diretor executivo. É difícil achar empresas assim, que desenvolvem seu colaborador, que investem nas pessoas, porque, querendo ou não, as empresas são feitas todas de pessoas, né? Quem faz tudo no final são pessoas, então por isso que é tão importante entender essa cultura, tá? Outro exemplo aí, a gente pode usar o Décio da Silva. O Décio ele é o presidente do conselho da companhia, e aí ele está na empresa desde 1970. Ele já passou aí como diretor executivo e agora ele é presidente do conselho. Então ele conhece a WEG com uma palma na mão e é diretor do conselho da companhia. Então, para vocês verem quão interessante é essa empresa. Um pouco sobre a atuação da WEG, tá? Ela atua em 4 principais frentes. A primeira frente é equipamentos eletroeletrônicos industriais, é o principal braço deles, representa mais do que a metade da receita da companhia. O segundo é geração, transmissão e distribuição de energia, tá ligado ao setor de energia, algo bastante latente e crescente no Brasil, representa 1/3 aí da receita total da companhia. E aí os outros 2 são menos representativos, motores para uso doméstico e tintas e verniz, tá? Eu vou abrir aqui no Status Invest para a gente começar a visualizar um pouco desses números, tá? O ticker da WEG é WEG3, a gente consegue ver aqui no início já a cotação dela, mas aí um dos primeiros pontos que eu chamo a atenção é na aba de receitas, tá? Então, quando a gente vê a receita da empresa, é uma receita recorrente crescente, tá? É bem interessante ver empresas assim, que tem uma receita crescente, saudável, é interessante e bastante raro, tá? Um outro ponto interessante sobre o WEG em relação a de onde vem essa receita dela. Hoje em dia, 58% da receita dela vem do mercado externo, um ponto bastante interessante, porque foge um pouco da ciclicidade do mercado brasileiro, tá? Então, tem uma menor dependência do Brasil. A maior parte vem lá da América do Norte. Então, 26% da receita em 2019 vinha da América do Norte. Depois, a gente tem a Europa aí com 15%, a Ásia e a América Central, os dois têm 6%. Tá? Então, existe uma boa diversificação geográfica. Outro ponto bem interessante para a WEG. Então, desse total aqui, a maioria é oriunda do exterior, tá? E aí, outro ponto interessante da companhia é lucros crescentes. Então, ela está conseguindo expandir a operação dela sem deixar lucro pelo caminho. Outros pontos, assim, de se olhar numa empresa, tá? Rentabilidade. Então, não adianta muito a empresa lá estar crescendo se ela não está conseguindo rentabilizar o seu capital. Vamos ver como é que está a rentabilidade da WEG. Existem diversos indicadores para medir a rentabilidade. A gente tem o ROI, que mede em relação ao patrimônio líquido, o ROA, que mede em relação aos ativos, o ROIC, que mede em relação ao capital investido, tá? Então, quando a gente olha o ROI da empresa, um ROI de 22% é um ROI muito alto para o Brasil, é muito interessante, tá? E aí mostra toda a força
que a WEG tem, toda a estrutura que ela conseguiu criar ao longo desse tempo da existência dela, tá? E aí é bem interessante a gente olhar o ROI histórico da companhia. Por quê? Por que olhar o ROI histórico? Para entender se isso é recorrente ou não é. Então, se a gente pega uma empresa que tem um ROI de 25% no ano e 2% no outro, é complicado, tá? Tem que entender por que isso acontece. Quando a gente olha o ROI histórico da WEG, a gente vê uma curva crescente desde 2007. A gente tem aí, ela sofreu um pouco na crise pós 2015, 2016, 2017. A rentabilidade dela sofreu um pouco, mas não é nada preocupante, tá? Então, se a gente for pegar aí no auge da crise, ou um pouquinho depois do auge, a rentabilidade estava em 17%, muito saudável, muito longe desse destruir valor para acionista, tá? Outros pontos interessantes de se olhar, margens, tá? Por quê? Uma empresa que ela é líder no setor dela, muitas vezes ela vai manter uma margem bem elevada. Vamos ver como é que está a margem da WEG. Ó, a margem da WEG ela está bem elevada, como eu disse anteriormente, ela sofreu um pouco na crise, eu acho que é inerente das empresas aqui no Brasil terem sofrido um pouco em 2015, difícil achar um exemplo que não sofreu, mas ainda assim, ela vem ganhando margem desde 2015, 2016, e aí a gente consegue ver essa margem crescendo, chegando perto de 31%, 31,65%, tá? Então, outro ponto de atenção, uma empresa que tem receitas recorrentes, receitas crescentes, ela tem o lucro dela crescendo ano após ano, tem uma rentabilidade bastante elevada e recorrente, tem margens constantes bastante elevadas, são indicativos que a gente está tratando de uma boa empresa, tá? O último ponto que eu gostaria de trazer para vocês de atenção é em relação à dívida, tá? Porque dívidas elevadas, elas são benéficas, porque você consegue alavancar o seu business. Então, a WEG, por exemplo, ela é uma empresa muito rentável. Se ela consegue pegar capital de terceiros, rentabilizar esse capital com o retorno que ela tem, ela consegue pagar e ainda sobra para o acionista. Então, dívida não é ruim. Muitas vezes as pessoas confundem dívida com ser um ponto negativo. Não necessariamente. Dívida se torna algo ruim quando ela sai do controle. Então, se a gente pega uma empresa aí que tem uma dívida alta e aí entra num ciclo de baixa, a dívida sai do controle, isso é um risco bastante relevante, tá? Para a companhia. Vamos dar uma olhada nos indicadores de endividamento. Se a gente for pegar a dívida líquida sobre patrimônio líquido, ele está negativo, tá? E aí, vocês podem me perguntar por que ele está negativo. Tem uma resposta bastante simples. Significa que ela tem uma dívida líquida negativa. O que significa ter uma dívida líquida negativa? Basicamente, significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem dívida. Então, a empresa ela tem 3,8 bilhões de reais em caixa, enquanto a dívida dela é um pouquinho mais do que 1,7 bilhão, tá? Então, isso indica que ela é uma empresa que está com uma dívida negativa, significa que ela não está devendo para ninguém, ela tem dinheiro sobrando, e aí os riscos que ela tem se tornam bastante inferiores ao geral, tá? Eu acredito que seja isso, um pequeno disclaimer, isso não é uma recomendação de compra, só um breve resuminho sobre a empresa, para aqueles que já são acionistas, para aqueles que querem entrar, para aqueles que ainda não conhecem. Essa é a WEG, uma empresa muito queridinha no mercado, que vem apresentando fortes resultados bem interessantes, e eu acho que seria isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais análises, deixa um like, comenta no vídeo, se você já é acionista da WEG, se não é, ou se você quer que eu traga uma outra análise para vocês, alguma outra empresa que vocês achem interessante, algum setor, pode deixar nos comentários que eu vou ler, tenho ideia para outros vídeos, conseguir levar conhecimento para todo mundo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.